Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. É muito bom ter você por aqui e é uma bênção começar o dia contigo, mergulhando na palavra de Deus. Hoje eu te peço para que você abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 11. Abre aí comigo rapidinho, 1 Samuel, capítulo 4, eu vou abrir aqui também. Vamos lá. Capítulo 4, versículos 5 a 11. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa o seu like no vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Pode ter certeza que Deus falará ao seu coração. Inclusive, gratidão a todos que sempre deixam comentários aqui, a toda a turma que está sempre firme conosco no chat, também participando, acrescentando. É uma bênção esse nosso momento para iniciar o dia. E 1 Samuel capítulo 4, versículos 5 a 11, gente, tem uma passagem que é muito interessante. Quero ler com você, rapidamente vou te explicar o contexto e vou ministrar a lição que esse texto nos passa, que é um alerta muito importante para nosso relacionamento com Deus. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 4, versos 5 a 11. Quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor entrando no acampamento, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. Olha só a expressão que tem na história. O povo de Deus, os israelitas, os soldados, eles viram a arca do Senhor chegando no acampamento de guerra e eles gritaram tão forte que o chão começou a tremer. Então os filisteus, versículo 6, os filisteus perguntaram: o que está acontecendo? O que significam esses gritos no acampamento dos hebreus? E os filisteus são aqui nesse momento o povo que estava guerreando com Israel, ou seja, o exército inimigo. Quando souberam que era porque a arca do Senhor havia chegado, então eles entraram em pânico, dizendo: os deuses vieram ao acampamento deles. E disseram: estamos perdidos. Nunca enfrentamos uma coisa assim antes. Olha que interessante, gente. O grito de alegria dos israelitas foi tão forte que o exército inimigo ficou apavorado. Olha o que está acontecendo aqui. Vamos lá, versículo 8. Estamos perdidos. Quem nos salvará desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas, quando Israel estava no deserto. Tenham coragem, filisteus, sejam homens, do contrário, acabaremos como escravos dos hebreus, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Então os filisteus saíram para a batalha e Israel foi derrotado. A matança foi grande. 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. E a arca de Deus foi tomada, e Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, foram mortos. Deixa eu contextualizar aqui para você. O povo de Israel, ele teve diversos embates, diversos momentos de embate com os filisteus. Por exemplo, Golias era um gigante filisteu. Davi é um herói israelita. A história de Davi e Golias é super conhecida por todo mundo. E nesse contexto aqui, o exército de Israel está numa situação onde se vê, digamos assim, incapaz de enfrentar os filisteus. E alguém tem a brilhante ideia de trazer a arca da aliança do Senhor para o meio do arraial. A gritaria quando a arca da aliança do Senhor chegou foi tão forte que o chão estremeceu. Está aqui, eu acabei de ler com você. 1 Samuel capítulo 4, versículo 5. Por quê? O que é que tinha essa arca? A arca era o símbolo da presença de Deus e da aliança de Deus com o povo de Israel. Ela foi construída lá na época do deserto, quando Moisés ainda era vivo. Passaram-se muitos anos e aqui está a arca e aqui está essa história. Gente, olha que coisa interessante. Quando você vê um dedo no anel de alguém que é... Um dedo no anel é complicado, pelo amor de Deus. Abstrai. Quando você vê um anel no dedo de alguém que é casado, você olha e diz assim: isso aqui é uma aliança, não é verdade? Só que se você reparar bem, aquela não é a aliança.
Aquele é um anel de aliança, ou seja, um anel que simboliza a aliança, entende? Então, se ocorrer daquele anel ser partido, ou se perder, como acontece algumas vezes, ou ser danificado de algum modo, não significa que a aliança está danificada. É apenas o símbolo da aliança que está danificado, certo? Então, nós precisamos diferenciar a aliança do anel de aliança, neste caso específico que eu estou trazendo para ilustrar o que eu quero ministrar na sua vida. A arca simbolizava a presença de Deus. A arca não era a presença, ela simbolizava a presença. O simbolismo é muito forte. Tão forte que quando ela chegou no arraial do exército israelita, eles tiveram convicção que teria a vitória. Só que se você for mergulhar no texto, tanto no trecho que nós lemos, quanto no contexto que está ao redor destes capítulos, nós, por exemplo, lemos aqui no versículo 11 que a arca foi tomada e Ofni e Finéias, filhos de Eli, foram mortos. Por exemplo, Tiago, quem foi Ofni e Finéias? Nunca ouvi esses nomes na vida. Eles eram filhos do sacerdote Eli. E a Bíblia traz a história deles como algo não exemplar, como algo a não ser seguido. Eles eram devassos, eles eram profanos, eles se utilizavam da sua posição de filhos do sacerdote para, por exemplo, ter insinuações sexuais e relações sexuais com as virgens de Israel. Então, só para você ver o nível de perversão que esses caras tinham. Se utilizavam da sua posição de poder, de autoridade, para poder ter benefícios próprios. Então, note que nós estamos num contexto aqui onde há uma completa distância entre os símbolos e o significado real daqueles símbolos. Eu quero trazer a atenção para você, porque muitas vezes a nossa vida com Deus, ela acaba se resumindo a um mero ritualismo vazio. Tiago, você é contra rituais? De jeito nenhum. Existem profundos significados nos rituais que ministram a nossa mente, ministram ao nosso coração, a nossa alma, coisas muito importantes. Eu trabalho com marketing, trabalho com mídias sociais e eu sei que os símbolos e os significados por trás de cada coisa têm uma influência muito forte para transmitir uma mensagem, para transmitir um ensinamento, para transmitir um valor. Entretanto, muitas vezes, nós nos apegamos tanto ao símbolo que esquecemos do significado que está por trás e do que isto quer de fato nos ministrar. Eu sempre, volta e meia, eu repito aqui, né? Eu falo, olha, tem muita gente que tem um Salmo 91 aberto na estante, mas não tem um Salmo 91 aberto no coração. Tem um Salmo 23 escrito na parede de casa, num quadro, mas não tem um Salmo 23 escrito na mente. Então existe ali uma distância entre o símbolo e o que aquele símbolo quer ministrar para nós. Então, quando o povo de Israel viu aquela arca chegar e eles tiveram certeza da vitória, eles saíram para o combate e eles perderam o combate. Sabe por quê? Porque no fundo, eles confiaram mais no símbolo do que em Deus. O povo de Israel estava vivendo, vamos colocar assim, uma apostasia, um distanciamento de Deus nesse tempo. E só por ter o símbolo, eles acharam que esse distanciamento seria compensado, afinal de contas, tinha um talismã ali naquela história. Gente, nós precisamos ter muita atenção, porque quantas vezes nós achamos que um ritual para Deus vai substituir a nossa ausência de relacionamento com Deus. Não é verdade? De vez em quando eu ouço algumas pessoas falarem assim, Tiago, eu vou para a igreja. Depois de muito tempo, né? A pessoa fala assim, Tiago, hoje finalmente eu vou para a igreja porque eu estou precisando muito. Porque eu preciso ajustar minhas contas com Deus. E talvez esse seja o cenário que te empurre para uma igreja, que te empurre a ler a palavra, que te empurre para orar, para buscar a presença de Deus. Mas você precisa entender que o ritual vazio, ele não vai transformar a sua vida. O símbolo, por si só, ele não vai transformar a sua vida. Eles comunicam algo. O que, Tiago? Eles comunicam Deus. E é com Deus que você precisa se relacionar. Entende? Eu lembro que quando a tecnologia ainda não estava tão avançada quanto hoje e as bíblias digitais estavam surgindo, havia um certo preconceito. As pessoas olhavam quem tinha a bíblia de papel
como mais espirituais que quem tinha a Bíblia no celular. Eu lembro que eu fui pregar na igreja e eu uso a Bíblia no celular muitas vezes, né? Até às vezes que eu vou pregar, muitas vezes eu levo a Bíblia de papel só para não escandalizar ninguém, mas eu leio Bíblia durante o dia, eu leio no celular, eu leio no computador, muito mais pelas vias digitais. E eu lembro que eu fui pregar numa igreja certa vez, aí eu não tinha levado a Bíblia de papel, rapaz. Era uma igreja, digamos assim, mais tradicional, né? Um pouco mais conservadora. E eu não levei a Bíblia de papel. E aí eu lembro que eu estava sentado no lugar, o pastor da igreja passou pelo lugar, ele olhou para mim assim e falou: "Você é visitante aqui, seja bem-vindo." E eu falei: "Oh, muito obrigado, pastor." Acho que ele nem sabia que eu ia pregar. E aí depois ele pegou a palavra e começou a dar os avisos, até demorou um pouquinho assim, eu percebi que ele estava procurando o pregador da noite. Olha que interessante. E aí ele olhou assim pro público, né, sem saber quem era Tiago. Ele perguntou: "Eu quero chamar aqui o pregador da noite, o irmão Tiago Batista, ele já se encontra aqui." Aí eu levantei a mão e o pastor falou: "Ah, é você? Então prega aí." Né? Aquela coisa assim, tipo, você, cadê você? Cadê sua Bíblia? Cadê sua, né? É você que vai pregar? Tipo, ele não botou fé porque não havia ali um padrão estético que ele esperasse de um pregador. Agora, olha que interessante, gente. Eu louvo a Deus por esse dia porque foi um dos dias mais marcantes, assim, onde eu vi Deus operar mais profundamente através da palavra. Algumas pessoas se converteram naquele lugar. Alguns cristãos voltaram para Jesus, por assim dizer, foram ministrados. Foi um mover muito grande. E quando eu terminei a palavra e a ministração, né? Quando eu falo ministração, eu digo assim, a pregação, e depois chamei algumas pessoas à frente, fiz o apelo. E foi algo realmente muito lindo, muito marcante. Foi numa igreja, eu esqueci o nome da igreja agora, mas foi uma igreja aqui em Salvador, foi muito marcante mover. Aí é interessante que quando eu terminei a palavra, eu entreguei o pastor, né? Metade da igreja tá lá na frente chorando, se acabando na presença de Deus. Aí o pastor tava chorando também. O pastor, entreguei o microfone a ele, ele me deu um abraço bem forte, ele chorando. E aí, ainda em lágrimas, ele comentou assim com a igreja: "Queridos, eu quero louvar muito a Deus pela vida do irmão Tiago, porque já havia muitos anos que eu não sentia a presença de Deus como eu estou sentindo hoje." E aquilo eu fiquei muito grato em Deus no coração, porque, assim, quando eu peguei a palavra, eu senti que ele não esperava tanto, porque eu estava com a Bíblia no celular apenas, né? Eu até brinquei com a igreja no início. E eu louvei a Deus porque Deus ele pôde quebrar alguns paradigmas ali, e além de salvar vidas, ele pôde tocar no coração de algumas pessoas que talvez estivessem com alguma religiosidade. Ou seja, Tiago, a Bíblia é importante, mas não é o papel em si, o material, o papel que é importante. O importante é a mensagem que está ali, entendeu? Então por isso que a Bíblia em áudio ela te edifica tanto quanto a Bíblia por escrito. E o povo de Israel, quando recebeu a arca no acampamento do exército, eles acharam: pronto, agora nós temos aqui, né, o talismã que vai nos dar a vitória. E eles se esqueceram que, na verdade, a vitória vem de Deus. Nós nunca podemos substituir um relacionamento real e sincero com Deus por uma vida ritualística. Gente, a religião, ela muitas vezes serve para nós mostrarmos algo para uma outra pessoa ou até para nós mesmos. Serve como uma desculpa para nós mesmos. Entretanto, o que nos transforma de fato é termos um relacionamento profundo com Deus. Entende? Imagine que, por exemplo, eu sou fã de Neymar. Imagine que eu encontre Neymar pessoalmente algum dia, eu nunca o encontrei. Eu falo assim: Neymar, sou seu fã, sou muito seu fã, posso tirar uma foto com você? Eu vou lá tirar uma foto com o Neymar, posto no Instagram e marco o Neymar. Aí você imagina a quantidade de pessoas que devem marcar Neymar no Instagram por dia. Um negócio assim deve ser uma coisa muito louca, né? Ah, mas digamos que, por uma ocasião, Neymar fala assim: pô, gostei desse cara, vou compartilhar aqui no meu Instagram também. Aí por ele compartilhar lá, as pessoas vão olhar: olha, rapaz, esse menino aqui deve ser parça de Neymar. Porque Neymar compartilhou no Instagram dele, não é qualquer um que ele compartilha, não. Mas quando as pessoas olharem aquilo, elas vão ter impressão de algo que não existe. O que é que não existe? O relacionamento. Tá entendendo? Eu, como fã de futebol e fã do jogador Neymar, eu acompanho muitas notícias de Neymar há anos. Eu já vi muitos jogos de Neymar há muitos anos. Eu já vi muita coisa sobre a vida dele, sobre o personagem dele. Mas eu não tenho relacionamento pessoal com ele. Quem tá entendendo aqui, gente? Então eu posso utilizar essa foto para dizer aqui, ó, eu conheço o Neymar, eu sou íntimo dele, mas na verdade, no fundo, eu sei que eu não tenho um relacionamento com ele. Foi apenas uma ocasião. O que eu quero ministrar na sua vida é que não existe nada que possa substituir o teu relacionamento com Deus. Entende?
Eu posso trocar uma comida por outra, eu posso trocar uma roupa por outra, eu posso trocar uma casa por outra, mas não há nada que vá substituir um relacionamento sincero com Deus. Tiago, tem alguma forma de eu não me relacionar com Deus e ainda assim obter todas as vantagens, todos os benefícios, tudo isso que você está falando? Não tem como. Na verdade, as pessoas que buscam substituir isso, elas exatamente estão apenas atrás dos benefícios. Elas querem a bênção, mas não querem o Deus da bênção. Mas se você soubesse o quanto o Deus da bênção é bom, você nem correria atrás da bênção. Até porque a Bíblia fala que aqueles que estão com o Senhor, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que estão na presença de Deus, gente, as bênçãos correm atrás deles. Entende? Ou seja, o melhor que você pode ter não é um recurso que Deus te dá, não é um presente que Deus te dá, não é uma bênção que Deus te dá. O melhor de Deus é o próprio Deus. E nós não podemos de modo nenhum perder isso e substituir essa coisa tão preciosa por meros rituais, por uma mera religião. Nós precisamos nos relacionar com Deus de todo o nosso coração. Amém, gente? Quero orar junto com você nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado por seu amor, muito obrigado pela tua graça. Eu quero te louvar, Senhor Deus, por essa conscientização, pela tua presença, por essa palavra que ministra aos nossos corações. Senhor Deus, não nos permita cair na rotina da religião, Pai. De nos apegarmos tanto a uma religião, a um símbolo, a algo que possa até se tornar um ídolo no nosso coração. Tem misericórdia, Pai. Nos ajuda a termos uma fome e uma sede sincera por Ti e nos relacionarmos de todo o coração contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante. Desculpa a escuridão aqui do vídeo hoje, mas vai dar tudo certo. Eu quero também que, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um comentário de como essa palavra ministrou ao seu coração, tá bom? Shalom, a gente se vê por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.